mais uma livezinha para conversarmos um pouquinho sobre a famosa frase de Jung, que eu achei fantástica quando eu li ela pela primeira vez, onde ela fala, né, que nós nascemos originais e morremos cópia. Então, o que isso definitivamente quer dizer? É simples, né? Tem um link aí com a live anterior, onde a gente conversou um pouquinho sobre só voa alto quem segue a sua própria verdade. Que hoje a gente sabe que estamos o tempo todo colocando e retirando máscaras. O tempo todo. Para tudo. Para grupos, para família, para o trabalho, para absolutamente tudo. Infelizmente é assim que funciona, né? Na grande maioria dos nossos tempos hoje. Durante o dia a dia, se tu for parar para analisar e te questionar o quão sincero você está sendo consigo mesmo, o quão verdadeiro, o quão autêntico você está sendo, aí você vai ver que realmente precisa reavaliar muitas coisas, né? Então a live hoje a gente, né, queria abordar um pouquinho sobre a autenticidade, a importância da autenticidade para que no finalzinho da vida, que nem ele fala, porque a gente nasce, quando a gente fala que a gente nasce original, o que isso significa? Nada mais é do que nós nascemos puros em essência, livres de crenças, de paradigmas, de tabus, de preconceitos, puros, iguais à fonte, aquilo que a gente também já conversou, que somos extensões deste Deus, desta fonte única, que é puro amor. Só que, durante a vida, vamos sendo, né, condicionados o tempo todo. E esse condicionamento vem de onde? Família, escolas, grupos. Então são vários os condicionamentos que nós vamos recebendo durante a vida. E são esses os condicionamentos que vão nos moldando. E que condiz aí com a frase, então, nascemos originais e morremos cópias. Certo? Então essa autenticidade, né? Então a gente pode pegar exemplos bem básicos, né, gente? Por exemplo, a busca pela aprovação. Quem nunca? Estamos o tempo todo dizendo sim, amém para todo e qualquer pessoa que aparece na nossa frente, porque a gente tem medo de magoar. Ah, não, vai que ele me rejeite, vai que ele me critique, vai que ele me julgue. Então eu prefiro pegar, né, e dizer amém, dizer sim o tempo todo, quando na verdade não era isso que você queria fazer. E aí, cadê a autenticidade? Mas por quê? O medo da rejeição e a necessidade do pertencimento, a necessidade da aprovação, a necessidade de se sentir útil, de se sentir acolhido, né? E esse é um fator que a gente vê muito. Pessoas aí que não sabem dizer não mesmo, né? Quantas e quantas vezes na sua vida, se você parar para observar, que você gostaria de ter dito não, mas acabou cedendo, acabou dizendo sim por medo de julgamentos, por medo do que a pessoa poderia pensar de você. Isso não é ser autêntico. Então a autenticidade começa no dia a dia, nesses pequenos momentos das nossas vidas em que a gente consegue impor a nossa vontade, sempre com muito respeito, é claro, mas impor a nossa vontade de uma forma que a gente possa ser autêntico conosco mesmo, primeiro com a gente, né, gente? Primeiro a gente tem que ser essa honestidade, primeiro parte dessa relação entre eu e eu, sempre, 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 sempre. Porque a partir do momento em que eu sou honesta comigo, que eu sou honesta com aquilo que eu sinto, com aquilo que realmente eu desejo, com aquilo que realmente me faz bem, me faz feliz e me traz paz, todo o resto flui. Mas o problema é que quando eu estou preocupado com o outro, com a opinião do outro, com o que o outro vai dizer, aí eu deixo de ser autêntica e aí complica muito as coisas. Então essa autenticidade deve partir nesses momentos diários que a gente começa a observar e começar realmente a seguir o coração. Então se tu tá numa relação ali, acontece qualquer situação que tu não tá afim de fazer, que tu não tá afim em um lugar que tu não tá afim de ir, às vezes recebe um convite, né, não sabe dizer não, acaba indo nesse compromisso porque não teve coragem de dizer não, passando por cima das tuas vontades, das suas necessidades, né? Pessoas que às vezes não estão nem bem de saúde, mas ainda assim aceitam porque Deus o livre falar não. Então assim, começa por aí, no dia a dia da gente. Então primeiro essa busca de aprovação, a busca, né, pelo pertencimento, pelo encaixe, né? Então a gente sabe que desde criancinha a gente é moldado assim. Então desde criança a gente aprendeu que, olha, se você fizer assim, você é elogiado, né, você é aplaudido, né?
Se você faz uma coisa errada, você já é criticado e julgado. Então, desde pequeno, você foi condicionado. Então, você já sabe que se você fizer as coisas que as pessoas querem que você faça, você tá de parabéns. E aí a gente cresce com isso. Então, aqui na vida adulta, o que acontece? A gente sabe que se a gente fizer aquilo que os outros desejam que a gente faça, eles ficam felizes e satisfeitos. E a gente também, a gente recebe elogios, entende? Então, essa troca já existe desde a infância. A gente tem essa relação, né, com os pais, de que se a gente fizer tudo o que eles pedem, tá tudo bem, a gente é elogiado, a gente é aplaudido. Então, é isso que tem que ficar bem esperto aqui na vida adulta mesmo, porque quando a gente vê, se a gente não se aperceber disso, a gente acaba passando por cima de nós mesmos, né? Em busca de aprovações. Por conta lá da infância, começa tudo por lá, né, gente? Desde a escola, né? Enfim. Então, ficar atento também a isso, né? Então, eu me sinto amado, eu me sinto bem quisto, e aí entra o medo dessa rejeição, né? Quantas e quantas pessoas com medo de rejeição? Até eu já mencionei em uma outra live, uma outra oportunidade. Não tem som? Voltou o som? Tava sem som, gente? Bom, eu vou continuar falando, tá? Eu tava de fone, vou tirar o fone. Quantas e quantas pessoas, né? Voltou agora só? Ti, tava sem som até agora? Pode confirmar, por gentileza, que deu recomeço. Tem? Quantas e quantas pessoas, né, gente? Então, que a gente tem esse medo da rejeição. Então, quantas e quantas pessoas, casos reais de pessoas que ficaram doentes pra ter a atenção da família. Então, a pessoa, ela se mantinha com aquela doença, perdurando na vida dela, não tinha o que curasse ela, mas por quê? Ela não queria ser curada. Por quê? Porque era o momento que ela tinha a família ao lado dela, dando atenção pra ela, entende? Então, por esse motivo, ela precisava se manter doente, para que tivesse, então, a atenção dos familiares ao redor dela. Então, olha que coisa triste, né? Triste, porque ela não tinha outra forma de ter atenção. Então, ela se mantinha ali doente por um bom tempo, porque ali ela sabia que ela tinha toda a atenção para ela. E o medo, né? Como eu falei, o medo da rejeição é justamente esse medo de não ser. E vou contar um caso bem interessante que aconteceu comigo. Teve uma época que eu comecei a dar um limpa no meu Instagram e começar a seguir só pessoas que compartilhassem conteúdos que eu estava na época a fim de consumir. Então, esses conteúdos de autoconhecimento, e era isso que eu estava buscando. Então, tudo que não fizesse parte disso, então, por exemplo, às vezes eu seguia lá, na época eu seguia, né, atrizes famosas, pessoas famosas, então eu acabei deletando um monte de gente porque não era o tipo de conteúdo que eu queria consumir. E dentre essas pessoas, gente, teve uma pessoa que eu segui que foi uma conhecida minha, lá do Mato Grosso. E aí eu lembro que uma vez ela veio, eu postava as coisas, ela tava me seguindo ainda, né? E eu postando as coisas, e ela vinha curtir e comentar. Daí um dia ela veio no direct, comentou, ela disse assim, nossa, você deixou de me seguir, risadinhas. Aí eu, na época, eu acho que eu nem respondi e tal. Depois ela veio de novo, nossa, eu percebi que tu não tá me seguindo. Aí eu expliquei com muito amor e carinho, falei, olha, porque realmente, né, eu tô seguindo apenas porque senão se começa a seguir tipo um monte de gente, tu não consegue acompanhar os stories, né, não tem como. Aí o conteúdo não vai atualizando, então eu queria aproveitar realmente o conteúdo do Instagram para aquilo que eu tava, né, buscando e tal, de estudos na época. E eu lembro que eu expliquei, né, pra ela, mas infelizmente, com certeza, ela não gostou, naquele mesmo dia ela deixou de me seguir, ela nem me respondeu. Então, assim, eu poderia pegar e voltar a seguir, ou nem, né, quantas e quantas pessoas que nem deixam de seguir com medo do que a outra pessoa vai pensar, é ou não é? Quantas pessoas que você segue que você realmente não consome conteúdo, que você só tá seguindo por puro, né, sei lá o quê, e aí acaba deixando de seguir, mas morre de medo, meu Deus, mas o que ela vai pensar? Então, nesse caso meu, realmente, ela ficou bastante chateada, né, e deixou de me seguir, não curtiu a mensagem lá, enfim. Né? Mas enfim, eu não tinha por que estar seguindo pessoas que não estão agregando para mim no momento para aquilo que eu busco. E tá tudo bem. Não é nada pessoal, entende? É porque era uma pessoa que postava tipo trilhões de stories de coisas diárias dela que não me interessavam. Então a mim não interessava. E por que eu deveria continuar seguindo essa pessoa? Entende? Então são nesses detalhezinhos do dia a dia que a gente pode começar a se policiar para ver o quão sinceros estamos sendo conosco mesmos, né? Então a questão também é o que mais? Quais são os padrões hoje, né, que a gente tem, que são impostos aí? Então nós temos a estética. Quantos padrões, né, de beleza, né, gente, que hoje em dia tudo vira moda,
cirurgias estéticas, né, padrões de beleza, o corte do cabelo, a unha, tudo, é cílios, é tanta coisa que vão criando, e isso vai dando, gerando realmente, né, a consumo, né, a mulherada enlouquecida em cima de tudo que surge. Então, se hoje surgir uma nova moda aí, pode ter certeza que vai estar todo mundo aderindo, né, e a gente acaba virando escravo disso de uma certa forma, porque às vezes tu nem tá afim, um exemplo, uma cor de cabelo, né, e tu acaba cedendo, tu acaba, né, entrando na onda, na moda, porque tá todo mundo fazendo, e tu acaba indo no, né, só que aquilo não te faz bem. E quantas, se tu for, eu falo por mim, tá? Que a gente é muito preconceituoso, né? Hoje, se tu vê, se tu sai na rua e vê uma pessoa que é autêntica, que tá, tô afim de sair com o cabelo rosa hoje de casa, e ela pinta o cabelo de rosa, e ela tá afim de sair, sei lá, de Havaianas de meia, e ela sai de Havaianas de meia. Eu tenho certeza que se tu passar por uma pessoa dessa na rua, a primeira coisa que tu vai olhar vai falar, meu Deus, coitada, deve ter algum distúrbio, deve ter, né, sei lá. Somos preconceituosos. Então, o diferente, hoje eu tava assistindo o Karnal, ele falou assim, ser original hoje, tu tem que ter muita coragem pra te ser original. Mas tu tem que ter muita coragem pra te ser autêntico hoje, gente. Porque, infelizmente, a gente tá cercado de preconceitos, de julgamentos o tempo todo. Então, a estética é um desses padrões, como eu disse. As escolas também, querendo ou não, as escolas moldam de acordo com aqueles padrões que elas estabeleceram. E as crianças estão presas, literalmente, naqueles padrões escolares, né? Então, não é priorizada, não tem como também priorizar a individualidade de cada aluno, né? O estilo, enfim. Então, sim, as escolas também existem os padrões escolares. Profissionais também, querendo ou não, hoje, até ele falou, o Karnal falou assim, tu chega numa empresa hoje para, né, para contratar alguém, os caras falam assim, olha, nós estamos contratando, sejam criativos, sejam originais, só que vocês também precisam seguir as regras. Então, sei lá, não pode botar uma roupa muito extravagante, ou não pode isso, ou não pode aquilo. Então, querendo ou não, tem sempre regras. Acabam sempre havendo esses encaixes, né? Então, querendo ou não, isso também é um outro fator importante, né? Os familiares, quantas e quantas, né, famílias que já vêm com culturas, né, de ancestralidade aí, de formas de atuação. Eu falo por experiência também própria. Eu só fiz direito porque a minha mãe falou para eu fazer, né, mãe? Porque na família nós tínhamos um tio que era advogado e daí já vinha essa, né, a onda do direito na família e a gente veio e acabou fazendo direito por conta desse padrão familiar, né? Então, a família também influencia muito nas nossas escolhas, e a gente sabe disso, né? As nossas escolhas hoje são bastante determinadas aí pelos padrões familiares mesmo, né? Desde da forma da alimentação, da forma de se vestir, né? Quantas culturas diferentes. Então são padrões que vão sendo construídos e a gente acaba embarcando também. Outra coisa, gente, grupos de amigos, né? Quantas e quantas vezes nós estamos aí em grupos de amigos e tu, por exemplo, um exemplo, tá? Hoje tu tá num grupo de amigos em que tu não bebe. Eu me sinto um peixe fora da água. Não tem como, né? Porque tá todo mundo bêbado, aí chega uma hora que tá todo mundo já mais pra lá do que pra cá, e aí tu tá lá, e daí começa, né, dar aquele soninho, e aí já fica meio assim, então assim. Só que, o que acontece, que é bem importante também falar, quando tu é autêntico, né, quando tu segue a tua essência, os teus princípios, os teus valores, o que acontece? Automaticamente você vai acabar atraindo pra tua vida pessoas e circunstâncias que se encaixem nesse teu padrão. Por quê? Porque lembra que a gente já falou, a gente tá vibrando o tempo todo. Então, quando eu falo de grupos de amigos, aqui no caso do meu esposo, então, quando eu vou em grupos, né, frequentar lugares em que é grupo de amigo deles, em que bebem, por exemplo, os meus não bebem, entende? Então, é nesse sentido, por quê? Porque eu automaticamente vou atrair para a minha vida pessoas e situações semelhantes ao meu padrão vibratório, né? Então, eu sou uma pessoa que não bebo, se eu sou uma pessoa que hoje não curto mais festas, né? Hoje eu não consumo carne. Tudo isso vai querendo ou não, me jogar, né, atrair literalmente para pessoas do mesmo padrão. E tá tudo bem, que bom. Mas por quê? Porque a gente é autêntico. A partir do momento em que eu começo a fingir que, não, eu vou beber só porque, né, tô no grupo ali, vou tomar uma cervejinha, não custa nada. Entende? É nesse sentido. Então, a partir do momento em que você é autêntico, o que acontece? Automaticamente o universo vai se encarregar de trazer para você pessoas e situações semelhantes ao seu padrão vibratório. Então, isso é um outro ponto também muito importante, né? Porque o estilo de vida, querendo ou não, a partir do momento em que tu não bebe, em que tu não gosta mais de festa, é óbvio que não faz sentido tu continuar junto de grupos e pessoas que
bebem muito e que saem todas as noites, por exemplo. Não faz sentido tu te manter. Tu já pensou? Uma pessoa que hoje não bebe e não curte festa, se manter num grupo, né, só para poder ser aceito e acolhido? Aí fica difícil, né? Imagina a infelicidade dessa pessoa. Então, a autenticidade está totalmente ligada à felicidade, gente. Não tem como uma pessoa que não é autêntica, que não segue aquilo que definitivamente faz seu coração vibrar, ser feliz. É praticamente impossível, não tem como. Porque ela vai viver uma mentira. É uma vida que é uma mentira. Então, eu só vou conseguir ser feliz a partir do momento em que eu sou sincero. Comigo. Comigo, não é com os outros, não. É comigo. Eu não devo me preocupar com o que os outros vão falar. Porque eles vão falar de qualquer jeito. Né? Hoje, nós estávamos até comentando como é complicado as redes sociais. É todo mundo criticando. Tu não pode falar uma vírgula fora do lugar que tu vira motivo de julgamento. Estamos o tempo todo apontando. E a gente não pode esquecer que aquilo que eu vejo no outro é algo que tem em mim que precisa ser trabalhado. Então, que a gente também fique muito, muito atento a isso, né? Então, aquilo que eu falei, né? Coragem. A autenticidade hoje requer coragem, né? E lembrar que a gente só tem o agora, né? Eu não tenho outro momento senão o agora. Então, que você seja autêntico, que você seja verdadeiro, que você siga a sua verdade agora. Porque você não sabe se daqui a alguns segundos você vai estar aqui. Estávamos até conversando sobre isso esses dias. Que segurança você tem que daqui a alguns segundos esteja vivo aqui ainda? Nenhuma. Que garantia você tem? Nenhuma. Posso sair daqui agora, bater o carro e morrer. E aí? Entende? Então assim, ó, você só tem o agora. Então seja sincero com você mesmo agora. Não espera para daqui a pouco. Não espera para amanhã. Porque você não tem esse tempo. Então, viva cada momento como sendo ele único e o último. Porque você não tem garantia de que vai seguir por aqui. E não temos mesmo. E tá tudo bem, não é para ficar assustado também. É só para dizer que a importância de sermos autênticos, de seguirmos a nossa verdade, de fazermos aquilo que realmente faz o nosso coração vibrar, de saber dizer um não quando esse não é bem-vindo, de saber dizer um sim quando o coração explode de alegria. Porque a partir do momento em que eu sou autêntico, a minha vida, o meu entorno muda. Não tem como eu ser feliz não sendo sincero. Porque eu vou atrair para o meu mundo, não sendo sincero, eu vou estar frustrado, eu vou estar me sentindo culpada, eu vou estar me sentindo triste, eu vou estar me sentindo derrotada, enfim. Olha a carga vibracional de todos esses sentimentos e emoções. Pesadíssima. Tudo por conta da não autenticidade. Agora, a partir do momento em que eu sou autêntica, em que eu estou feliz, alegre, fazendo aquilo que eu amo, me relacionando com pessoas que estão ali me aceitando e me acolhendo de verdade, é genuíno, entende? Não é porque eu estou fazendo aquilo que elas querem, ou porque eu estou sendo como elas querem, ou porque eu estou... Não, elas estão sendo sinceras comigo. E principalmente, eu estou sendo sincera comigo. O que é melhor. Então essa troca é fantástica. Os dois lados ganham. Então, não percam tempo. Façam aquilo que vocês realmente sentem vontade de fazer. Não se prendam ao julgamento. Não se preocupem com o julgamento. Façam a parte de vocês. Com muita alegria e muito amor. Até eu já contei isso em outra live, e vou contar aqui para quem não, porventura não assistiu, que esses tempos eu tava caminhando num parque que tem aqui, e aí tem várias palmeiras, a gente tinha caído, não sei como é que chama aquele negócio da palmeira, enorme no chão lá, e todo mundo, nós caminhando, gente, aquele negócio no meio, nós meio que pulando por cima daquele treco, enorme, eu pensei, meu Deus, né, aí dei a primeira volta, eu pensei, mas não dá pra tirar, né, vou puxar pro lado, aquilo tirar lá pro gramado, pra liberar, né, a passagem. Aí pensei, não, mas o que vão falar? Vão falar, o que essa louca tá puxando o negócio da palmeira, né? Não. E comecei a me auto-sabotar e me boicotar. E falei, meu Deus, eu comecei mentalmente, falei, não é possível, Carolina. E eu conversando comigo, falei, não é possível que tu tá com receio de ir ali só puxar o negocinho pro lado, né? Eu fiquei com, mas vai que é pesado, vai que eu não consiga, o que vão falar? Gente, eu morrendo de vergonha. Mas por fim, bem na hora que eu tava cruzando, não vinha ninguém, peguei aquele negócio com muita força, arranquei pro lado e tirei. Mas não vou mentir.
olhando pros lados, preocupada se tinha alguém me vendo, se, sabe? Eu falei, gente, que loucura, né? Pra fazer uma boa ação, pra querendo ou não, pra ajudar os demais e pra, né, enfim, facilitar o negócio, com medo de julgamento. Por quê? Pra quê, né? Isso aconteceu uns meses atrás. Eu falo, gente, então assim, não vamos nos prender ao que os outros pensam, ao que os outros acham, porque eles sempre vão estar achando alguma coisa, lembrando que sempre baseada nas crenças pessoais deles, porque a gente tá sempre julgando e criticando e apontando com base nas crenças pessoais, nos padrões familiares que eles têm, naquilo que eles acham certo, entende? Então assim, não vamos nos prender a isso. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, as pessoas mais originais que eu conheci, alguns anos atrás, hoje, quando eu olhava, né, eu tenho uma pessoa em questão aí, eu lembro ele falando as coisas, nós olhávamos assim, falava, eu na época, né, não tinha nem 1% do que eu tenho de conhecimento hoje sobre esse autoconhecimento, né, esses estudos metafísicos, enfim. E eu lembro que alguns anos atrás, eu tenho mais de 10 anos, eu ouvindo ele falar as coisas que ele falava, eu ficava olhando e falava, cara, esse cara é louco. Eu julgava, eu falava, esse cara é louco, não é possível. Ele tá viajando. Hoje, meu amor, hoje, o que aquele cara falava é aquilo mesmo. Então hoje eu sei que os mais originais, as pessoas mais autênticas, as mais originais, aquelas que realmente fazem o que querem, claro, gente, com muito respeito, não tô dizendo aqui pra, né, aloprar, não, é isso. Com respeito, com equilíbrio e harmonia. Saber impor a tua vontade, saber impor a tua opinião com respeito, sempre, tá? Mas as pessoas mais autênticas, né, são as mais felizes. Porque seguem os seus corações, seguem as suas verdades, fazem aquilo que definitivamente sentem que devem fazer. Então que você consiga seguir a sua luz, seguir o seu coração, porque com certeza a sua vida vai ser muito, muito, muito incrível. Muito mais do que já é. E a felicidade, não tenha dúvida, ela surge, mas ela só vai surgir quando nós permitirmos. E a gente permite a partir daqui. Tá bom? Então o recado era esse hoje. Lembrando que as lives, o intuito não é fazer lives longas, pelo contrário, é trazer uma mensagem que vem, né? A mensagem que toca, essa mensagem veio semana passada para eu falar dessa frase. E é isso. Daqui uma semana, 15 dias, a gente volta por aqui, tá bom? Um beijo, obrigada.